Bem, gente, mais uma vez boa noite, porque depois eu vou recortar daqui. E eu quero começar com essa, essa forma de pensar que eu gosto muito. Se há alguém superior entre nós, que seja para servir. Então, eu realmente espero que a gente juntos possa fazer muito mais pelas pessoas do grupo, nossos familiares e assim por diante. Eu escolhi esse tema porque eu me fazia muito essa pergunta: por que que eu sou assim? Então, eu quero refletir com você um pouquinho, que nada mais é do que você refletir sobre seu autoconhecimento ou a sua autoimagem. Eh, Quando a gente faz essa pergunta: "Por que eu sou assim?", eh, qual é o propósito? Quer dizer, a gente rever, o nosso passado, e aí, quando a gente revê para poder melhorar, você tem que levar 2 ferramentas. Então leve para essa reunião 2 ferramentas importantes: a gratidão, o perdão, e me desculpe, porque quando você lembrar e eu te fizer lembrar de algum fato no passado que foi importante, que você gostou, seja grato. Então, aproveite quando você lembrar das pessoas que fizeram parte da sua vida e seja grato. E se houve alguma coisa que você hoje não considera mais tão bom, use o perdão, o me perdoe, me desculpe, e isso acabou. É importante você se livrar dessas coisas que eventualmente podem atrapalhar. Essa semana o Evandro publicou uma coisa que tem a ver com o que a gente vai fazer, é melhorar esse autoconhecimento, que com o exercício da dona Lourdes já foi um show, tá. Eh, eu quero te chamar a atenção que nós temos algumas ferramentas que podem nos ajudar, a acelerar esse processo de desenvolvimento. Quais são essas ferramentas? No Silva, a gente usava espelho mental. Depois, no Dom, mudou para quadros mentais. E são coisas, são técnicas importantes para você consertar uma coisa ruim e começar a projetar uma boa. E também para você projetar só as coisas boas, né. Então, é importante você lembrar dessas técnicas. Você também tem controle de hábitos. Quando a gente vai olhar para o passado, isso vai aflorar. Então, tem bons hábitos, tem maus hábitos. Os bons hábitos você deve melhorar, os maus hábitos você deve se livrar. E a gente tem também mudança de polaridade, quer dizer, eu quero sair fora dessa. Então, lembrando que, sempre que possível, você deve usar as ferramentas que são importantes e que nós temos em comum. Então, eu acho importante que você, para esse bate-papo, você leve com você. A pergunta, inicial, para a gente iniciar a reflexão, é: de onde eu vim? Então, só que eu vou pegar um caminho talvez um pouquinho diferente do que você está acostumado. Os meus caminhos são mais simples, mais rústicos. Eh, Alguns do grupo vão dizer assim: "Eu vim de uma centelha divina e fui gerado no ventre da minha mãe". Tudo bem. Então, é uma forma de pensar. E tem outros que pensam um pouquinho mais na frente e dizem assim: "Eu venho de uma centelha divina, que evolui no tempo", ou seja, quando a pessoa acredita na reencarnação em outras vidas. Então, a gente tem esses 2 aspectos e não importa qual deles você esteja hoje, o importante é que você tem que ter claro para você se você
se considera uma centelha gerada no ventre ou uma centelha que está evoluindo no tempo? É importante você pensar sobre isso. Agora, é fundamental a gente lembrar o seguinte: entramos nesse mundo pela família. O conceito de família é que pode mudar de grupo para grupo, de pessoa para pessoa, mas, enfim, de alguma forma você tem uma mãe e tem um pai. E que nós iniciamos no útero. Quanto tempo ficamos aí? Uns 8, outros 9, outros um pouco mais, um pouco menos. Agora, de vez em quando é importante você pensar. Eh, Conversar com sua mãe ou lembrar das pessoas que se envolveram com você. Eu tive problema nessa fase ou não? Porque se você teve, é bom você dar uma olhada, ver o que que te contam, e também lembrar daquilo, isso acabou, não interessa mais, já foi, perdão, desculpem, eu perdoo. Bom, tudo bem. Eh, Chegamos e, de repente, nós temos uma família. Como foi a minha família? Como foi a sua? Né? Quando você era de colo, como é que era? Você consegue formar essa imagem e agradecer a todos pelo carinho, né? Bom, de qualquer forma, é importante que você, de vez em quando, pense um pouquinho nisso, no conjunto. Dessa família, o que que nós herdamos? O que que eu herdei dessa família? É lógico que você está vendo que está rodando aí um DNA, mas na verdade a gente traduz isso como uma memória. Nós herdamos uma memória. Agora, é importante você refletir sobre essa memória, lembrando das duas hipóteses, que foi herdada geneticamente, mais a que você vem formando, a que tem vidas passadas, mais a herdada e mais a que você está formando, né? Então, você tem que ver um desses dois caminhos e refletir um pouco qual deles você vai se envolver um pouquinho mais nas suas reflexões. Eu fiz aqui um gráfico, quer dizer, a nossa memória vital de vida, eh, nós herdamos do pai e da mãe, e na passada eu até coloquei lá a entrada do espermatozoide no óvulo, tal. Bom, mas graficamente, a nossa energia vital é herança do pai e da mãe e nas consequências. E nós temos uma memória histórica. Essa memória histórica, vamos dizer assim, ela é usada pelo nosso subconsciente de vez em quando. A vital é para nos manter vivo. Essa memória histórica que a gente guarda aí nesse DNA, eventualmente você tem acesso a ela em meditação, com regressões. Bom, o importante é que nessa memória histórica vem um histórico da família e, se você acreditar na sua própria evolução, tem um histórico da sua evolução. Importante você pensar. Resumindo isso com imagens, seria mais ou menos isso. Você lá no centro e tudo em volta colaborando para o seu desenvolvimento. Bom, é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso. E aí eu te faço uma pergunta: o que é viver para você agora? Você diria o que para você viver? Eu gosto muito de pensar assim: é aprender e ou ensinar. Então, durante essa vida aqui, a gente está aprendendo de alguma forma ou ensinando. Então, a todo instante, o universo, de alguma forma, está mostrando algo novo que a gente tem que aprender ou ensinar, fazer. Bom, é importante você ter claro para você o significado de viver. O que que a gente aprende inicialmente? Você viu o bebê aí mostrando a cara feia.
Quer dizer, o que que a gente aprende inicialmente? A sobreviver. Então, a reclamar, se as coisas não estão de acordo, a gente tem algo que vai fazer os outros dedicarem uma atenção especial, que é o nosso choro, a nossa reclamação. Bom, então, inicialmente, a gente aprende a sobreviver. Além de aprender a sobreviver, pense lá na sua infância, né? Você saiu do colo, começou a andar, e então, além de sobreviver, a gente teve que aprender o quê? Eu digo assim, muitos aprenderam, alguns não aprenderam. Respeito às leis. Respeitar as leis, escritas ou não. Eu quero que você pense um pouquinho sobre essas leis que a gente aprendeu lá na primeira infância. São os direitos e deveres, né? Os direitos e deveres com a família, inicialmente. Aí depois veio com a sociedade, a gente começou a entrar na escola, né? E depois, quando você começou a se envolver um pouco mais, veio as leis do universo. E você teve que começar em se envolver com isso, muito ou pouco, mas, você teve que iniciar, nessa caminhada, e que recebeu o nome de educação. Então, nós começamos a nossa educação com direitos e deveres da família, na sociedade, no universo. Essa foi a nossa educação básica. Quando crianças, nós formamos alguma coisa importante inicialmente. O que que é essa coisa importante que nós formamos inicialmente? O nosso caráter. A sua autoimagem tem a ver com o caráter. Mas como é o seu caráter? O que que é ter caráter para você? Como são o caráter dos teus filhos? Então, eu gosto de falar assim, são os valores básicos que usaremos em toda a nossa vida. Então, a gente aprendeu uma coisa básica que a gente vai levar para a vida inteira, e isso é foi a formação do nosso caráter lá na primeira infância. E que isso aconteceu até por volta de 7 anos, que a gente ainda não tinha habilidade de discutir. Então isso foi incutido, ficou, tá? Nesse período, até por volta de 7 anos, nós desenvolvemos o quê? A imaginação. E aí, depois disso, começam os questionamentos. Mas antes disso, não tem muitos questionamentos. Então, é quando a gente formou aquelas coisas básicas herdadas da família. O caráter também traz uma coisa chamada os traços da personalidade. Tá? O que são os traços da personalidade? São os nossos paradigmas, as nossas verdades, as coisas pelas quais achamos certo e o errado. Então, isso está dentro do nosso caráter, que pode ter sido desenvolvido ainda mais depois da primeira infância, né? Mas o importante é que o básico vem de lá. Se você parar, pensar, se observar, observar a sua família, você vai entender melhor você no contexto. Após essa primeira infância, com a formação dos nosso caráter, nossos paradigmas, tal, o que veio na sequência disso? Uma coisa que nós chamamos de adolescência. Então, a adolescência, ela começa com a criação, do desenvolvimento da nossa imaginação, com os questionamentos. E eu faço uma pergunta aqui, para você, o que é ser adolescente? Reflita aí um pouquinho e se responda a isso. O que é ser adolescente? É o período das nossas escolhas. Nossas escolhas pessoais começaram depois do desenvolvimento da imaginação, e aí a gente começou a fazer escolhas. E
E foi nessa parte que iniciamos a busca do nosso estilo pelas escolhas. Então, na adolescência, a gente inicia o nosso estilo de vida pelas escolhas que fomos orientados ou aprendemos a fazer. Tá? E isso vai até por volta de 21 anos. Eu estou pegando aí para. Não significa que seja 21, pode ser 18, 19, 17, 25. Bom, depende do meio que a pessoa se envolveu. Bom, o que nós desenvolvemos além disso, além do nosso estilo, aquilo que foi falado agora, nossa autoimagem. Então, como é que a gente desenvolveu a nossa autoimagem? Pela formação dos nossos hábitos. Então, as coisas que você começou a repetir. Então, dê uma olhada. Se você quer melhorar a sua autoimagem, veja as coisas que você tende a repetir, se todas elas são saudáveis para você. Então, observe isso, é importante. Então, você fez isso. Você lembra de alguns hábitos que você adquiriu na infância, que mantém até hoje, que são hábitos de família? Olhe para isso, é importante, porque você tem ferramentas que você pode alterar isso, tá? Tem um pensamento que eu sempre usei no Dom, que diz assim: quando você escolhe um hábito, também escolhe o resultado final desse hábito. Então, se você deixar os hábitos acontecerem à vontade, você não pode reclamar depois, né? Porque quem escolhe um hábito escolhe o resultado final das consequências dele. Se ele for bom, você vai ter bons resultados. Se ele for mal ou indiferente, os resultados serão assim. Garcia Rosa fala algo que para nós é importante. Eu não preciso ser igual a mim mesmo a vida inteira. Eu não preciso ser igual a mim mesmo a vida inteira. Ou seja, se eu decidir mudar, eu tenho ferramentas para me ajudar a mudar com mais facilidade. E é bom você pensar sobre isso. Bom, o que veio após a adolescência, já que a maioria, grande maioria de nós já passou por isso. Então, o que veio após a adolescência? O que a gente chamaria de fase adulta. E o que é que caracteriza para você a fase adulta? O que é ser adulto? Qual é o significado que tem para você? A pessoa já está com características de adulto. O que significa isso? É o período onde a gente busca as nossas realizações. Então, o adulto, ele busca realizações. É isso que caracteriza a fase adulta. E que tipo de realizações eu, você e todos nós queremos, procuramos? O que você buscou quando começou o período das suas realizações? Início das nossas buscas, profissional, né? Então, quando você começou pensar em se realizar, você começou a pensar na sua parte profissional. Alguns mudam a ordem aqui, outros na parte familiar. Então, você também teve uma época que você pensou em se realizar buscando criar a sua família. E eu coloco aqui que nessa fase das realizações, a grande maioria, deixa de lado a parte espiritual. Então, a parte espiritual fica de lado, se preocupa com a parte profissional, a parte familiar, e aí vai em frente. Isso, hoje, dizem que vai até por volta de 65 anos, mas depende de onde a pessoa viveu, está vivendo. Bom, lembre-se que isso é estatística.
Então, esse período de realizações, essa busca profissional, familiar e, entre aspas, espiritual, vai até por volta de 65 anos. Nesse período, podemos dizer o seguinte, que definimos o nosso estilo de vida. Estilo de vida? O que bate no seu interior aí? Meu estilo de vida. Tem um lembrete que eu quero fazer para você, o seguinte, que a gente define o nosso estilo de vida pelas atitudes. Então, em função das suas atitudes, daquilo que você decide fazer, você começa a definir o seu estilo de vida. William James fala uma coisa que eu gosto muito. A maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. Então, se você quiser mudar sua vida, você tem que começar a pensar nas suas atitudes mentais. A maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem as suas atitudes mentais. Como andam as suas? Nós vamos fazer o que precisa ser feito? Tá? É isso que eu vou fazer? Eu vou fazer o que precisa ser feito? Essa é a minha atitude? Né? Bom, você sabe que, então, as suas atitudes vão permear a vida de muitos de nós ainda, porque muitos de nós estamos nessa fase. Agora, com o tempo, vem o enfraquecimento do corpo. Esse enfraquecimento do corpo significa o que para você? O idoso? Ser jovem há mais tempo? Bom, então não adianta a gente fugir. Pode ter um corpo mais treinado, menos treinado, mas já não é mais o mesmo dos 20, 25, 30 anos, né? Então, a gente tem que respeitar essa fase do nosso corpo. Esse jovem há mais tempo, o que significa para você? Tá? Então, quando vem o enfraquecimento do meu corpo, como é que eu vou agir? O que eu vou fazer? Como é que eu estou me comportando? Eu chamo de período da constatação. Então, ser jovem há mais tempo significa o seguinte, que veio o enfraquecimento do corpo, mas você está passando por um período de constatação. O que quer dizer constatação para você? E isso vai hoje, pela estatística de hoje, para uma grande parte, até os 85 anos. Esse período de constatação é você começar a se perguntar o seguinte: o que eu consegui profissionalmente? Normalmente, essa é o primeiro questionamento. Quer dizer, é lógico que tem algumas pessoas que não têm essa parte profissional. Então, o que eu consegui na família? Como é que eu constituí minha família? Como é o histórico da minha família? E aqui eu já tirei do entre aspas, começa alguma coisa que nós chamaríamos de espiritual, quer dizer, a transcendência. Então, desses 65 até os 85, 80, 60, bom, essa fase da constatação, quando cada um de nós começa a saber assim, como é que foi minha vida profissional? Como é que eu consegui organizar minha família? Como é que está essa coisa que uns chamam de religião, tal, e daqui a pouco se fala da parte espiritual, a parte que transcende as coisas do visível ou desse mundo, né? Então, jovem há mais tempo
tem umas coisas que eu quero analisar com você. Tem perigos? Quando a gente passa por essa fase da constatação, quais os perigos dessa fase para você? Tem? Apegos e remorsos. Eu quero que você dê uma olhadinha no seu passado, na sua vida, no seu presente. Você tem alguns apegos? Você sente alguns remorsos? Se sente mal em pensar em? Vamos procurar, entender um pouquinho melhor isso. Que tipos de apegos e remorsos que a maioria de nós pode ter? Quando você olha para o passado e diz assim: "Como era bom, que saudade", né. Então, você está com apego no passado, não se desligou dele, não agradeceu por tudo, né. Pare para pensar um pouquinho: "Ah, como era bom". É bom hoje também, tá. Então o era bom, você tome cuidado, porque se você se descuidar, você se apega a ele, tá. A outra coisa que normalmente vem de remorso: "Ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse". Então, são coisas que nós precisamos nos livrar. Esses tipos de apego, quanto antes a gente conseguir se livrar deles, mais livre a gente vai estar para continuar a nossa caminhada. Reflita um pouco sobre apegos e remorsos. "Ah, como era bom. Ah, se eu tivesse". Ayrton Senna deixou um pensamento que eu gosto muito, que diz assim: "Quando você não está feliz, é preciso ser forte para mudar, resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar nem algum". Então, pensa, a tentação de ficar querendo viver, no passado, não dá. Se desapegue do passado, agradeça ao passado e vamos continuar. Nessa fase, é normal a pergunta: "Estou no caminho? Eu entrei no caminho certo? Será que eu ainda posso mudar esse caminho?". Então, é bom você refletir e usar as ferramentas que você tem para consertar esse tipo de questionamento que normalmente faz as pessoas sofrerem. Bom, tem pessoas que sobrevivem a essa fase, uma grande parte não, né. Para os que sobrevivem essa fase adulta, o que que viria depois dessa fase adulta? O que que viria para você? A velhice, e que eu gosto de chamar de a fase da reavaliação. Eu acho que eu me envolvo muito com essa fase, pela minhas estatísticas, a fase da reavaliação. E eu estou fazendo com vocês aqui as minhas reavaliações. Então, eu quero que você pense um pouquinho. Reavaliar o quê? O que que eu tenho que reavaliar, da minha velhice? Eh, os valores da vida. Então, cada um de nós tem valores para a vida. E nessa fase, obrigatoriamente, se você não está, quando você estiver, você vai reavaliar, eh, os principais valores. Agora veja que eu tirei lá de baixo e coloco em cima, a transcendência, os valores espirituais. Então, para a grande maioria, esses valores espirituais vão ficar só para essa fase. Nas outras fases, praticamente a pessoa pouco se envolve, mas nessa fase de reavaliação, a pessoa vai precisar refletir um pouquinho, vai refletir sobre os valores da família, né, o vovô, né, como é que o vovô pensa, o que que o vovô pensa, o que que o vovô vai falar para o neto, né. E reavaliar os apegos, porque a gente não vai levar nada daqui.
Então, é importante a pessoa reavaliar isso. E essa fase de reavaliação vai até a nossa passagem. E ainda nessa fase, é normal acontecer de a gente ter alguns tipos de medo. Mas tem um medo que é bastante normal nessa fase, é o medo da morte. É algo desconhecido, então é normal que você tenha medo da morte se a vida não te preparou. O que eu quero que fique claro para você é que isso é inevitável. Você que está aí com seus 60, 50 e vai chegar nos 80, 90, né? Lembrar que isso é inevitável. É a nossa única certeza, né? A morte. Então, Teseu fala uma coisa que eu gosto e te peço para você refletir sobre isso. Se não compreendes a vida, como pretendes entender a morte? Então, reflita um pouco, tem que pensar na vida, e é isso que eu procurei, no nossa reflexão aqui, começar com a sua vida, pensar na vida, porque se você entender a vida, vai ficar mais fácil. Lembre-se do processo. Morrer é preciso, não tem jeito, senão não vai sair a borboleta, a lagarta tem que se transformar. Então, eu quero te lembrar algumas coisas que o universo, de alguma forma, me antecipa e eu posso comentar isso com você. A vida pode nos preparar pelos sonhos ou nas meditações. Você tem as duas ferramentas, a técnica de melhorar seus sonhos, controlar seus sonhos, e as meditações profundas. Então, a vida pode nos preparar para o depois por isso. Eu quero que você olhe essas imagens, mas não para elas, mas quando elas acontecerem parecidas com isso, dentro dos seus valores, você pense a respeito. Então, vai acontecer muitas vezes de você estar meditando e se sentir assim. Não vai fazer que nem meu amigo que parou de meditar com medo. Não curta isso. Vai entender, porque a vida está querendo te preparar. Então, você está saindo do casulo antes do tempo. Então, não sinta medo disso, isso faz parte. Tá? Se prepare para isso. Se você sentir medo, o seu subconsciente não vai te deixar você sentir isso. Então, quando você estiver meditando e você for ajudar alguém, sinta-se saindo, e à medida que você vai fazendo, principalmente quando você vai ajudar alguém, nas suas meditações, e alguém que está distante, você se imaginar indo lá, tá? E à medida que você vai fazendo isso, o teu subconsciente vai ficando mais confiante em te mostrar como é o depois. Então, às vezes, você vai se sentir assim, e aí, se você ficar com medo, vai perder todo o desenvolvimento que o teu subconsciente está te preparando. Às vezes, você vai se sentir assim, outras vezes assim. Né? O importante é que as possibilidades que você tiver nas meditações ou nos teus sonhos, vamos chamar de sonhos premonitórios, para que você curta eles sem medos. E aí você vai saber que o teu subconsciente está te preparando. E te preparar significa se livrar dos medos. Cada dia é um bom dia para reconhecer e celebrar o seu progresso. Curta isso. Procure de vez em quando reciclar o teu dom,
Lembre-se que você tem lá na Associação Azul, tem no JJ Golim, então tem ele completo. Não está tendo no Brasil, mas você tem a possibilidade de fazer as tuas reciclagens e melhorar ainda mais as tuas meditações. Então, eu quero ficar grato por você me permitir pensar, passar 2, 3 semanas pensando na minha vida e, de alguma forma, levar uma coisa para você, sabe, que me dá muito prazer e eu me sinto muito bem, em fazer isso. E eu quero, de alguma forma, dizer para você que quando você me vê assim, você está me energizando. E quando você quiser se energizar, crie uma imagem parecida com isso para você e para os seus amigos também.